anjos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno do louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Digno de louvor,
te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Que a nossa adoração suba a ti, Senhor. Dia e noite, noite e dia. Só tu és digno, só tu és digno, só tu és digno, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Só tu és santo. Graça e paz, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um culto Derramar das Águas e uma palavra de Deus diretamente para o teu coração. Amém? Como é que está a sua expectativa hoje? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E hoje, amados, eu gostaria de trazer uma palavra que é intitulada Veja Jesus na Tempestade. Amém? Agora, é interessante porque essa palavra o Senhor tem falado muito ao meu coração e principalmente nos dias de hoje, onde são dias tão tribulados e dias onde nós passamos por desafios que de repente nós achávamos que nunca iríamos passar. Amém? Mais importante do que nunca é nós entendermos que nós temos que enxergar Jesus em todas as situações das nossas vidas. Amém? Talvez você esteja passando por uma tempestade agora mesmo. Talvez você esteja passando por algum tipo de problema, por águas turbulentas, ok? Talvez você não esteja vendo a saída ou a solução para o teu problema. Se você está passando por algo, de repente na sua saúde, de repente na tua área emocional, de repente no teu relacionamento, de repente no teu trabalho, seja qual for as tempestades da tua vida, amém? Hoje esta palavra irá tocar o teu coração porque ela vai te dar a solução para o teu problema. Entenda, meus amados, que é apenas quando nós conseguimos ver o Senhor Jesus em meio às tempestades da nossa vida que nós aprendemos a, de fato, entender que é a paz que excede todo entendimento, o descanso que é o Senhor Jesus Cristo, que é capaz de nos capacitar para acalmar e vencer qualquer tempestade na vida. Amém? E eu vou provar pela palavra do Senhor hoje várias situações, várias passagens onde o Espírito Santo nos mostra, registrado na palavra de Deus, que a importância de nós aprendermos a ver Jesus na palavra e na nossa vida. Amém? Queridos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é de capa a capa a revelação do Filho de Deus, a revelação completa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora nós temos que entender pelo Espírito Santo
a ver com esses olhos. Ao nós lermos, por exemplo, o Antigo Testamento e todas as passagens, todas as histórias de grandes personagens da Bíblia, nós temos que entender que todos eles, todas as situações, amém? E todos os detalhes, até mesmo de nomes de locais e pessoas apontam para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E quando nós começamos a ter essa revelação, então a palavra de Deus verdadeiramente se torna viva e se torna prática em nossas vidas. Amém? Hoje, não apenas eu quero mostrar para você qual que é a expectativa que o Senhor tem para nós, como filhos dele, de agirmos no meio das tempestades da nossa vida, mas também eu quero mostrar para você, amém? Como você deve ler a palavra de Deus e como você deve ver Jesus e a revelação de Jesus em cada passagem da Bíblia. Amém? Eu creio que ao final dessa mensagem você vai realmente aprender a ler a Bíblia e meditar na palavra do Senhor com outros olhos, porque o Espírito Santo vai te ajudar a entender que é apenas a revelação completa do Senhor Jesus nas Escrituras, amém? Que traz as revelações que Deus quer para mim e para você em nossas vidas. Glória a Deus! Você está pronto? Olha só, primeiramente eu gostaria de começar compartilhando com vocês, amém? Passagens, situações da Bíblia de grandes personagens que passaram por situações, por tempestades, amém? Provavelmente muito piores do que eu e você possamos passar. Mas eu quero que você entenda que essas pessoas entenderam e aprenderam a ver o Senhor em seus problemas, a ver o Senhor na sua situação, e o Senhor de todos esses problemas as livrou. Como está escrito, muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor os livra. Amém? Então eu gostaria de começar lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 16. Nessa passagem da história, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Amém? Moisés, na direção do Senhor, libertou o povo de Israel das mãos do Egito. E nessa passagem eles estão se aproximando do Mar Vermelho, onde eles precisam fazer a travessia. Então entenda, a Bíblia registra que o povo de Israel, quando saiu do Egito, a Bíblia diz que não havia nenhum sequer enfermo entre eles. E também a Bíblia registra que eles saíram com tanto ouro, com tantas riquezas, amém, que Faraó entregou para eles, que eles tinham muito mais aquilo que realmente eles poderiam até mesmo carregar. Mas eles saíram da terra de Faraó, da terra da escravidão, amém, em direção à terra da liberdade, à terra prometida, com plena saúde e plenos recursos, amém, materiais e financeiros à disposição deles. Então Deus supriu eles em todas as coisas. Ainda assim, no meio daquela situação, eles ainda assim reclamavam ao Senhor, amém? Eles ainda estavam se sentindo escravos, a mentalidade deles ainda era de escravo. Agora, entenda o seguinte, em Êxodo 14 nos conta a passagem quando eles chegaram à beira do Mar Vermelho e eles acharam que realmente não tinha mais solução para aquele problema deles. O exército do Faraó estava vindo, perseguindo eles de trás, e à frente deles não tinha mais passagem. Então eles começaram a reclamar, poxa, será que o Senhor nos tirou das mãos do Faraó apenas para morrermos no deserto? Eles começaram a reclamar para Moisés. Agora, olha que interessante. Olha o que o Senhor revelou para mim e para você nessa passagem. Amém? Eu já havia lido essa passagem inúmeras vezes, mas quando o Senhor, o Espírito Santo, começou a me mostrar Jesus em cada detalhe do percurso do povo de Israel, saindo da terra do Egito para a terra prometida, eu comecei a realmente meditar na palavra de Deus de forma diferente. Amém? E comecei a entender de que essas situações que o povo de Israel estava passando, muitas vezes nós passamos nas nossas vidas. Você já esteve numa situação onde você realmente não sabia o que fazer, se você tentasse avançar não tinha saída, se você tentasse retroceder a situação ficava ainda pior? Talvez com uma dívida, talvez com uma enfermidade, talvez num relacionamento com alguém. Talvez você esteja passando por isso agora mesmo, mas entenda que a solução para o teu problema é enxergar o Senhor Jesus, amém? E o Senhor nos ensinou alguns princípios com essas passagens, e eu gostaria de mostrar eles para vocês aqui. Entenda, para você sair de qualquer situação, qualquer tempestade, o Senhor tem uma expectativa que nós, como filhos dele, redimidos em Cristo Jesus,
possamos realmente tomar uma atitude em relação ao nosso problema de acordo com a palavra de Deus. Agora, exatamente o que Deus espera de nós numa situação que muitas vezes pode parecer impossível aos nossos olhos. Existem 2 princípios que o Senhor espera de nós. E eu vou dizer eles aqui e eu vou mostrar pela palavra em todas essas passagens, amém? Exatamente a aplicação disso nas nossas vidas, de forma prática. Glória a Deus! Então entenda, as 2 coisas que o Senhor espera de nós em qualquer tempestade das nossas vidas, em qualquer situação difícil que a gente possa estar enfrentando. A primeira delas é o Senhor espera que a gente ande em descanso. Amém? Ou seja, em outras palavras, nós temos que confiar de que Ele é por nós, de que Ele é poderoso o suficiente para resolver o nosso problema, de que Ele está no controle da situação, de que Ele cuida de nós. Amém? Existem inúmeros versículos, inúmeras passagens que nos registram na palavra de Deus que descansar no Senhor, amém? Realmente é uma grande atitude de fé, é um grande ato de fé. Amém? Que libera o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Agora, essa é apenas uma coisa que o Senhor espera de nós. A segunda coisa é que Ele espera que a gente exerça a autoridade e o poder do nome do Senhor Jesus Cristo para falar com a tempestade, para falar com o problema e liberar o favor de Deus nas nossas vidas. Entenda, meu amado, nós... Amém? Aqueles que realmente creem no Senhor Jesus, que nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz que tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz, amém? Ele nos deu o poder e a autoridade para pisar escorpiões e serpentes e toda sorte de mal e nada nos fará dano algum. Entenda, meu amado, aquilo que Jesus já fez por você na cruz, Ele não vai fazer de novo por você. Amém? Então não adianta nada nós orarmos pedindo a Deus para nos livrar de determinado problema se nós temos o poder e a autoridade para dar uma ordem para aquele problema sair do caminho. Aleluia! Amém? Agora, olha só o que aconteceu aqui. Eu vou mostrar para vocês na passagem de Êxodo 14. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a revelação do Senhor Jesus. Amém? Do Senhor Jesus nesta passagem e depois exatamente o que o Senhor pediu para que Moisés fizesse nessa situação. Vamos lá. Em Êxodo 14, a partir do versículo 14, diz assim: O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Aleluia. Em outra tradução diz: O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, fiquem quietos. Fiquem em descanso. Se acalmem. Amém? Talvez a primeira coisa que você deva fazer nessa situação que você esteja passando é olhar para Deus e entender que o Senhor guerreará por ti. Portanto, fique em paz. Amém? O Senhor está falando com alguém aqui hoje. Fique em paz. Eu não sei aquilo que tu está passando, mas o Senhor está te dizendo: eu guerreio por ti. Esta batalha é minha para vencer, para lutar. Fique em paz. Se acalme. Amém? Por que ele diz para a gente se acalmar? Porque quando a gente anda agitado, quando a gente anda em medo, quando a gente anda realmente ansioso para resolver o problema, isso nada mais é do que realmente andar em dúvida. Amém? E a dúvida é o oposto da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Se você anda em dúvida, na verdade, a dúvida é fé na coisa errada. Dúvida é fé naquilo que o inimigo está falando em relação a você e a sua situação. Amém? Agora, andar em descanso, na verdade, é a fé do tipo de Deus. É dizer: eu creio que o meu Deus vai resolver este problema. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor diz aqui para o povo de Israel, para Moisés, ele diz: fiquem calmos. O Senhor guerreará por vocês. Então, se acalmem. Então, logo no versículo 15, logo em seguida, então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre ele, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Agora, vamos ver exatamente o que o Senhor disse para Moisés logo em seguida. Ele disse: por que tu clamas a mim? Em outras palavras, eu já te dei a autoridade e o poder para fazer algo em relação à tua situação. Amém? Então, entenda, a primeira coisa que o Senhor disse para eles é para eles ficar calmo, entrar em descanso. E a segunda coisa que o Senhor disse para eles é: usa a autoridade e o poder que eu já te dei para resolver esse problema. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Agora,
Preste bem atenção nisso. Numa outra tradução diz o seguinte: o Eterno disse a Moisés: por que estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continuem andando. Segure bem alto o teu cajado e estenda a mão sobre o mar. Divida o mar ao meio. Os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Presta atenção no que o Senhor está dizendo aqui. Primeira coisa, o que significa, o que simboliza o cajado que Moisés estava segurando? O pedaço de galho, a árvore que Moisés estava segurando. Meu amado, isso simboliza a cruz, isso simboliza o sacrifício perfeito do Senhor Jesus naquela cruz. O cajado na Bíblia significa o quê? Significa o poder e a autoridade. Amém? Simboliza a cruz, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz que viria a acontecer 1500 anos depois. Agora, entenda, quando Moisés levantou e estendeu o cajado, amém? Estendeu a cruz, colocou Jesus em frente à situação. O que aconteceu? Ele usou o poder e a autoridade de Cristo que o Senhor Jesus conquistou por nós. Amém? Simbolicamente, naquele momento ali, é o que o Espírito Santo está nos dizendo. Use o poder e a autoridade que o Senhor Jesus conquistou por mim e por você na cruz. E fale com o mar, fale com a tempestade. Amém? Dê uma ordem para o mar se abrir. E olha que interessante, diz o seguinte: os israelitas atravessarão o mar a pé sem se molhar. A situação que você está passando, amém? Não vai te tocar, não vai ter consequências, não vai ter sequelas. Aleluia! A água não vai te tocar, você não vai se molhar, você vai passar por terra seca. Glória a Deus, o inimigo pode estar tentando dizer aos teus ouvidos, as pessoas ao redor estão tentando dizer aos teus ouvidos, vai ter consequência, vai ter sequelas, você nunca vai se recuperar desse problema, você vai estar sempre o resto da vida pagando essa dívida. Não, meu amado, o Senhor diz, você vai passar em terra seca e o mar, a água, o problema não vai te molhar. Glória a Deus, amém? Essa é a autoridade e o poder que o Senhor Jesus nos deu. Essa é a certeza e a convicção que nós temos que ter dentro de nós, de que o Senhor é por nós. Aleluia! Veja Jesus na tua situação e exerça o poder e a autoridade que Cristo conquistou por mim e para você naquela cruz, amém? Glória a Deus! E agora, logo em seguida que eles atravessam o mar, preste atenção no que acontece. Em Êxodo 15, no versículo 25, conta que os israelitas, o povo de Israel, chegou num local chamado Mara, que significa águas amargas, amém? E as águas eram tão amargas e tão contaminadas que eles não podiam beber. E mais uma vez eles reclamaram a Moisés, dizendo que eles tinham sede e não podiam beber as águas. Agora, olha que interessante que o Senhor nos revela na sua palavra, amém, que acontece nessa passagem, porque mais uma vez nós temos a revelação, amém, do Senhor Jesus Cristo. Entenda, meu amado, toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. Quando você aprende a enxergar o Senhor Jesus pelo Espírito Santo em todas as passagens, a Bíblia vai ter um outro significado para você, ela vai criar vida, ela vai apontar para o sacrifício perfeito de Jesus o tempo todo. Glória a Deus! Agora, olha o que diz lá, Êxodo 15, no versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um graveto, uma árvore. Glória a Deus! Glória a Deus! E Moisés lançou ele na água, e a água se tornou doce. Glória a Deus, mais uma vez nós temos a revelação de Jesus. Quem que é a árvore? Quem que é o graveto? É a cruz do Senhor Jesus, simboliza a cruz do Senhor Jesus que haveria de vir. Amém? Agora deixa eu te falar uma coisa, talvez o teu coração esteja amargurado. Amém? Talvez você tenha sido muito ferido. Talvez você esteja machucado agora neste momento. Amém? Se você está carregando a dor de uma decepção, talvez alguém te machucou, talvez algum trauma que você tenha tido, seja o que for, que esteja afetando o teu coração, que está deixando ele amargo, que está deixando ele pesado. Amém? O Senhor Jesus quer tornar o teu coração doce. Glória a Deus. Amém? Entenda que é apenas olhando para o Senhor Jesus e colocando o Senhor Jesus no teu coração, pedindo para Ele tornar as águas do teu coração doces. Amém? Que você vai experimentar a paz e o amor que excede todo o entendimento. Meu amado, se esse é você neste momento, eu quero que você faça uma oração rápida comigo de 30 segundos. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu neste momento escolho perdoar as pessoas que me machucaram.
Eu escolho, Senhor, não ter mais esse sentimento de amargura no meu coração e falta de perdão. E eu entrego para Ti agora, Senhor, neste momento. Eu escolho perdoar. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que venha no meu coração e limpe as águas amargas do meu coração e torne-as doces. Porque eu quero experimentar o Teu amor. E eu quero, a partir de hoje, em nome de Jesus, andar em paz, na Tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meu amado. Eu creio que se você fez essa oração neste momento, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está trabalhando em você e você se sente mais leve. Não é verdade? Glória a Deus, quando nós damos lugar, nós tomamos uma decisão, amém? De deixar o Senhor Jesus limpar o nosso coração, o Espírito Santo limpar os nossos corações. Amém? Como é glorioso, meu amado, nós vivermos no amor do tipo de Deus, porque só Ele pode limpar o nosso coração. Só Ele pode curar as nossas feridas. Amém? Agora, veja como é maravilhoso nós enxergarmos o Senhor Jesus em toda a Bíblia. Amém? E olha só que interessante, mais à frente, em Êxodo 16, nos fala outra passagem que o povo de Israel, logo em seguida, amém, eles começaram a reclamar que não tinham comida. Ok? E eles começaram a clamar ao Senhor e a Bíblia diz que então o Senhor enviou o maná do céu. Amém? Para alimentar o povo. Está lá em Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Agora, olha só que interessante. Mais uma vez nós temos a revelação do Senhor Jesus. Amém? Primeiramente, porque todos os dias o Senhor enviava o maná do céu. E aquele pão não adiantava guardar porque no outro dia estragava. Mas no outro dia vinha novamente o pão novo do céu. Isso nos fala sobre o alimento. Amém? Nós temos que nos alimentar diariamente, meu amado, porque a cada dia o Senhor nos dá uma graça, a cada dia o Senhor nos dá um favor, a cada dia o Senhor nos dá sabedoria para nós lidarmos com cada situação. Amém? Então isso nos fala de um relacionamento com o Senhor. Então nós temos que nos relacionar diariamente com o Senhor, para que nós possamos estar sempre bem alimentados e nutridos espiritualmente. Amém? Agora, olha que interessante, no livro de João, no capítulo 6, no versículo 51, amém? Por que essa passagem de Êxodo nos fala sobre Jesus? Amém? Porque Ele é o pão vivo que desceu no céu. Glória a Deus! Então aqui mais uma vez já estava apontando para a pessoa de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse isso no livro de João, no versículo 50 e 51. Ele disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Mas este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo. Glória a Deus que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Glória a Deus. Então, amado, mais uma vez, lá em Êxodo, nós estamos vendo a própria revelação do Senhor Jesus. Glória a Deus. E entenda, se eu for falar todos os detalhes que tem no Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus, não caberia a noite toda aqui. Amém? A própria arca, amém? A arca da lei, ok? A arca da aliança, amém? Cada detalhe dela, da construção dela, aponta para Jesus. Cada local da tenda do Moisés, do tabernáculo, onde eles faziam sacrifícios, cada local, cada detalhe, cada decoração aponta para a pessoa de Jesus. Se nós formos estudar a Bíblia, amém, sempre olhando para o Senhor Jesus, nós vamos ver que tudo aponta para o perfeito sacrifício do Senhor Jesus. E eu quero te incentivar que a partir de hoje, quando você for ler a palavra de Deus, amém, você sempre ore e peça ao Espírito Santo para que te traga uma nova revelação do Senhor Jesus. Todo o Antigo Testamento é uma sombra do que havia de vir. Ele aponta para o sacrifício do Senhor Jesus que viria de acontecer. Amém?
Glória a Deus, isso é algo assim que vai realmente edificar a tua vida no momento que tu abrir os teus olhos para ver mais da pessoa de Jesus. Porque você vai conseguir aplicar isso na tua vida, porque você vai conseguir realmente exercer o que a palavra de Deus está falando naquele momento. Você vai conseguir trazer para a sua realidade, amém? Para a nova aliança da graça, aquilo que a Bíblia, que o Espírito Santo está nos revelando lá no Antigo Testamento. Essa é a forma correta de nós lermos o Antigo Testamento, olhando para Jesus, amém? Vá comigo para o livro de Ruth, amém? Porque esse livro é um livro curto, tem apenas 4 capítulos, mas é um livro poderoso, porque ele nos fala muito da pessoa do Senhor Jesus. Então, meu amado, o livro de Ruth nos dá uma nova revelação do Senhor Jesus. Noemi e a sua nora Ruth, amém, estavam realmente passando por dificuldades, elas estavam sozinhas e estavam tentando uma forma de encontrar sustento. Elas voltam para a terra natal de Noemi, para Israel, e Ruth, que na verdade ela era uma estrangeira naquela terra, ela não conhecia o Senhor, não conhecia os costumes, não conhecia nada. No entanto, ela confiou na palavra de Noemi e foi junto com ela porque muito amava ela, amém? E as duas foram junto para aquela terra. Agora, olha o que acontece. A Bíblia diz em Ruth, no capítulo 2, a partir do versículo 1, ela nos conta exatamente o que Ruth pensou em fazer, amém? E eu quero que você preste bem atenção, porque isso nos vai dar uma nova revelação do Senhor Jesus. Diz o seguinte: Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. E ela foi e, chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é essa moça? Preste bem atenção aqui. Ruth, ela foi, amém, encontrar favor, tentar achar graça aos olhos do dono da plantação, para que ela pudesse colher, amém, as sobras, as migalhas daquilo que sobrava dos ceifeiros daquela plantação, amém? Agora entenda aqui, Boaz, ok, ele simboliza, ele tipifica a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Essa plantação é como se fosse o reino do Senhor Jesus. Os ceifeiros é como se fossem os obreiros do Senhor. Agora entenda, independente, meu amado, do teu nível de conhecimento, do teu nível de intimidade, daquilo que você conhece da palavra de Deus ou não. Entenda, assim como Ruth, amém? Tudo que ela desejou foi encontrar graça aos olhos do dono da plantação, para que ela pudesse resolver o problema dela. Amém? Agora deixa eu te dizer uma coisa, independente do teu nível de conhecimento, se tu colocar o teu coração, amém, em achar graça aos olhos do Senhor, com toda certeza você irá chamar a atenção do Senhor. Aleluia, amém? Glória a Deus, você vai achar graça aos olhos do Senhor quando você procura, amém, pelo coração de Deus, quando você, ainda que seja apenas para resolver o teu problema. O Senhor tanto te ama que Ele vai olhar para você e vai te perguntar: quem é essa? Aleluia! Glória a Deus! Ele vai se achegar a você. Quem é essa que vem me procurar? Quem é essa que vem na minha plantação? Que vem ler a minha palavra, que vem meditar a minha palavra, que vem buscar o meu reino, que vem se achegar a mim? Amém? Preste atenção o que o Senhor está dizendo aqui. O que Boaz disse? Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é essa moça? Ela não foi lá para encontrar o dono da plantação, ela não foi lá para encontrar Boaz, mas Boaz achou ela. Ela, amém, ao colocar o seu coração em andar no reino de Boaz, na plantação de Boaz, amém, que aqui tipifica o Senhor, amém, ela achou graça aos olhos do Senhor. Agora, olha o que acontece em seguida. E ele respondeu: essa é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. No versículo 8 diz: então Boaz disse a Ruth, olha o que o Senhor disse a Ruth. Amém? Escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afaste daqui, mas fique com as minhas servas. Amém? Então, no versículo 10, então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira?
Deixa eu te falar uma coisa, amado. O Senhor te ama de forma incondicional. Amém? Você achou graça aos olhos do Senhor através do perfeito sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você achou graça aos olhos de Deus. Aleluia! E Ele quer cuidar de você. Ela estava passando uma situação difícil, ela nem tinha o direito que comer. Mas naquele momento onde ela buscou, amém, achar graça aos olhos do Senhor, amém, o Senhor colocou ela então, amém, a numa posição de honra. Porque olha o que diz em seguida, que na hora da refeição, Boaz lhe disse: aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Deixa eu falar uma coisa. Quando você se aproxima do Senhor, amém? Independente se é apenas para resolver um problema, você recebe muito mais, abundantemente mais, aquilo que você está precisando. O Senhor sempre vai te suprir, amém? Muito além daquilo que você precisa. Independente daquilo que você esteja passando hoje, entenda o seguinte: o Senhor vai te suprir muito mais do que você precisa. Amém? O Senhor vai te colocar à mesa e vai te servir um banquete. Você não vai mais comer migalhas. Talvez você esteja correndo atrás de migalhas. Talvez você esteja correndo apenas atrás do Senhor apenas para resolver um problema. Mas a partir deste momento, meu amado, a partir do momento que você inclinou o teu coração para achar favor aos olhos de Deus, você entenda, o Senhor vai te servir um banquete e você irá se saciar das bênçãos de Deus. Aleluia, até você ficar satisfeito e ainda vai sobrar. O que significa? Você vai ter para abençoar outros. Amém? A bênção vai ser tão grande na tua vida que você vai ter para abençoar outros, seja na questão material ou financeira, seja com uma unção dobrada, aleluia, seja nos dons do Espírito Santo, seja em qual área da tua vida que for, amém? Você vai ter para abençoar outras pessoas. Glória a Deus, porque você achou favor ao Senhor. Você achou favor aos olhos de Deus. Amém? Aleluia. Agora, olha que interessante, em Ruth, no capítulo 3, amém? A Bíblia conta que, por ordem de Noemi, que aconselhou ela, olha, vai e te deita aos pés de Boaz para que tu ache graça aos olhos dele e para que ele te tome como esposa. Amém? Porque ela precisava de uma segurança. Ela entendeu que Boaz era o homem certo para que pudesse suprir ela. Amém? Agora, olha o que diz. Olha o que diz lá em Ruth, no capítulo 3. Amém? A partir do versículo 8 diz assim. A partir do versículo 7. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Ruth se aproximou em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou, se assustou ao ver uma mulher deitada aos pés dele. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Ruth, a tua serva. Casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Aleluia! Glória a Deus! Entenda, meu amado. Aqui, Boaz, simbolizando o Senhor Jesus, a própria Ruth disse: tu és o meu resgate. Glória a Deus, tu és aquele que resgata, tu és o meu salvador. Casa-te comigo, a noiva clamando ao noivo. Entenda, meu amado, aqui o Senhor está nos trazendo uma nova revelação do Senhor Jesus. Entenda, apenas quando você, amém, quando você se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo, quando você se lança aos pés do noivo, glória a Deus, e entende que Ele é o teu resgatador, que Ele é o teu salvador, aleluia, então você vai experimentar das bênçãos e das delícias do noivo Jesus Cristo. Glória a Deus, olha o que Ele responde para ela. Agora, não temas, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Amém? Glória a Deus. Então ele disse: não tenha medo, minha filha, pois te farei tudo o quanto tu me pedires. Glória a Deus. E ele, em outra tradução, diz o seguinte: o Eterno abençoe você, minha filha. Que demonstração de amor. Você poderia ter escolhido qualquer outro jovem, mas não se preocupe. Farei tudo o que você quiser ou pedir. Todos na cidade sabem que você é uma mulher corajosa, uma pérola. Você está certa, sou seu parente mais próximo. Só que há outro mais próximo do que eu, portanto, fique aqui o restante da noite. Entenda, meu amado.
Você é uma pérola, uma joia preciosa aos olhos do Senhor. Amém? O Senhor, quando Ele olha para você, Ele vê uma noiva imaculada. Aleluia! Aleluia! Porque você buscou aos pés do Senhor, porque você se prostrou aos pés do Senhor. Tudo que você pedir, tudo que você quiser, Ele vai te dar. Amém? Independente da situação, independente da tempestade que você esteja passando, meu amado, se jogue aos pés do Senhor Jesus e você vai ver a provisão que Ele vai trazer para a tua vida. Veja Jesus no meio da sua tempestade. Amém? E você estará recebendo a solução para o teu problema. Aleluia, você estará recebendo a calmaria para a sua tempestade, porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Você estará recebendo o recurso que você precisa para avançar na tempestade. Amém? Glória a Deus. Em outra passagem, Jesus, quando visita a casa das irmãs Maria, amém, e Marta, aleluia, ele repreende Marta, que estava fazendo tudo, tentando conseguir fazer todas as coisas na força do próprio braço, mas ele elogia Maria porque ela estava aos pés dele, fazendo a única coisa necessária, ouvindo o Senhor Jesus, vendo o Senhor Jesus, adorando o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? A propósito, sabe como é que terminou a história de Ruth? No capítulo 4 de Ruth nos conta exatamente o que aconteceu, quem que veio, a linhagem de Ruth. Amém? O que aconteceu através dela e através da sua linhagem. E a Bíblia encerra a história de Ruth dizendo o seguinte, lá no versículo 17. Diz assim, e as vizinhas lhe deram o nome, quando Ruth teve um filho, amém, com Boaz. E dizendo, a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Através de Ruth, amém, veio Davi. Glória a Deus, a descendência de Davi, amém, e eventualmente Jesus Cristo, amém, porque Maria e José, os pais do Senhor Jesus, são descendentes direto da linhagem de Davi, amém. Agora, olha só a revelação que o Senhor nos dá aqui, Ele nos dá aqui 3 nomes, amém. A propósito, o nome Boaz significa nele há força. Glória a Deus, amém? Então, todos os nomes da Bíblia, principalmente aqui nesta passagem, eu quero mostrar para você que apontam para a pessoa de Jesus, amém? O nome Boaz significa nele a força. O nome Obed, que é o filho de Ruth, que nasceu de Ruth, significa adorador. Aleluia! E Obed foi o pai de Jessé, que era o pai de Davi. Jessé significa presente de Deus. Glória a Deus! E o nome Davi significa o amado, o predileto. Notem que cada significado desses nomes aponta para um atributo, aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele a força. Ele é o adorador. Ele é o presente de Deus para nós. Ele é o amado, o predileto do Senhor. Glória a Deus! Amém? Então, quando você começa a ver Jesus em cada detalhe da Bíblia, meu amado, como é lindo saber que o Senhor, amém, tem preparado algo fantástico para nós na sua palavra. E quanto mais nós mergulharmos nas palavras de Deus, amém, mais nós vamos ser cheios da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Veja que quando nós vemos Jesus na nossa tempestade e nós exercemos aquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos fazer, as coisas começam a acontecer, amém? E de duas ou uma, amém? Só existe 2 possibilidades do que vai acontecer se você fizer isso. Uma delas é ou a tempestade vai parar na hora, amém? Quando você ordenar, ou você vai caminhar sobre ela. Glória a Deus! E eu vou provar isso para você pela palavra de Deus. Amém? Agora preste atenção nisso. Para encerrar, lá em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23, nos conta a passagem de uma das tempestades, amém, que os discípulos passaram com o Senhor Jesus. A Bíblia registra 2 tempestades diferentes que o Senhor Jesus passou com seus discípulos, amém? A primeira delas era aquela passagem onde Jesus dormia no barco e os discípulos estavam ali. E então começou uma grande tempestade e eles começaram a ficar com muito medo. E eles foram lá e acordaram o Senhor Jesus dizendo: Senhor, Senhor, não te importe que nós vamos morrer? Amém? E o Senhor Jesus repreendeu eles e depois repreendeu a tempestade. Agora, eu quero que vocês me acompanhem aqui, porque existe o princípio que o Senhor está nos revelando aqui, amém? Vamos ver o que o Espírito Santo nos ensina com essa passagem, com esta primeira tempestade que é registrada na Bíblia em Mateus 8. E diz lá assim: ao cair da tarde,
no versículo 23. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Glória a Deus. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Agora, vamos ler novamente. Eu quero mostrar para vocês aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui, amém? E disse: Levantou-se no mar tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. O primeiro princípio aqui que ele nos ensina, que nós falamos mais cedo: descanso. Amém? Independente do tamanho das ondas, independente da situação que está acontecendo na tua vida, entenda que a posição correta, amém, de nós andarmos em Cristo é uma posição de descanso. Amém? Não significa que você não possa fazer nada em relação àquilo que está acontecendo, que você tem que ficar parado de braços cruzados. Não é isso que ele está dizendo aqui. Descanso é uma posição do coração. Amém? Significa não andar ansioso, significa não andar estressado ou com medo de que a situação não vai se resolver, mas descansar no Senhor. Jesus está no barco, meu amado. Amém? Olhe para o Senhor Jesus. Olhe para o descanso que você encontra no Senhor Jesus. Não olhe para o tamanho das ondas. Amém? Primeiro princípio, descanso. Logo em seguida, então a Bíblia diz que os discípulos despertaram o Senhor Jesus em medo. Amém? Quantas vezes nós clamamos ao Senhor de uma posição de medo, não de uma posição de fé? Talvez você esteja fazendo isso em meio à sua tempestade agora mesmo. Talvez você tenha clamado ao Senhor e não tenha tido resposta, mas porque você tem clamado de uma posição de medo e não de uma posição de descanso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, entenda, meu amado, o medo, ok, é a mesma coisa que dúvida. Amém? E o medo é a moeda, é a fé naquilo que o inimigo está falando ao seu respeito. Se a fé do tipo de Deus é a moeda para ativar o sobrenatural de Deus na tua vida, então o medo e a dúvida é a moeda para ativar o sobrenatural do inimigo na tua vida. Amém? Nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nós temos que realmente aprender a descansar no Senhor, olhar para o Senhor Jesus. Ah, mas você não entende a situação que eu estou passando. Você não sabe exatamente o medo que eu tenho sentido por causa desse problema. Meu amado, eu não estou dizendo que o problema não é real. Mas entenda que mais real que o seu problema é a presença de Deus na tua vida. Amém? Mais real que o teu problema é a solução que tu encontra no Senhor Jesus Cristo. Agora, olhe para o Senhor Jesus, faça como Ruth. Amém? Você não precisa ter todo o entendimento do mundo. Ok? Você não precisa conhecer a Bíblia de capa a capa. Tudo que você tem que fazer é buscar encontrar favor aos olhos do Senhor. É se deitar aos pés do Senhor. Faça que nem Ruth. Amém? E quando ela fez isso, o Senhor diz: me pede o que tu quiser e eu te farei. Quem que é essa moça? Quem que é este que está buscando conforto aos meus pés? Essa vai ser a reação do Senhor para ti. Amém? Porque Ele te vê através do Senhor Jesus Cristo. Você já alcançou graça aos olhos dele. Tudo que você tem que fazer é se atirar aos pés dele. Amém? E buscar a presença do Senhor. Amém? Então Jesus disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Agora, note que o Senhor Jesus repreendeu os discípulos. Por que eles não estavam fazendo nada em relação à tempestade? Por que você não está fazendo nada em relação ao teu problema? Amém? Por que você não está usufruindo da autoridade e poder do nome do Senhor Jesus Cristo para repreender a tempestade? Porque entenda, assim como Ele é, nós somos neste mundo, está escrito na palavra do Senhor: eis que vos dou poder para pisar escorpiões, serpentes e toda sorte de mal, e nada nos fará dano algum. O Senhor Jesus está nos mostrando aqui o segundo princípio. O primeiro deles é o descanso, o segundo deles é: exerça o poder e a autoridade que eu vos dei. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Então aqui preste atenção que o Senhor Jesus, nessa primeira passagem, nos mostra mais uma vez que andar em descanso, entender que Ele está no barco e usufruir da autoridade e poder que Ele nos deu, amém, é o suficiente para acalmar qualquer tempestade.
Aleluia! Agora vamos comigo para a próxima passagem, onde mostra a segunda situação, onde o Senhor Jesus e os discípulos, amém, estavam numa outra tempestade, passando uma situação muito semelhante. E vamos ver o que acontece. Está lá em Mateus 14, a partir do versículo 25. Amém? Dessa vez, os discípulos estavam num barco, no meio de uma tempestade, mas Jesus não estava dentro do barco. Amém? E olha o que diz. A partir do versículo 24 diz assim: enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andar sobre o mar, os discípulos se assustaram e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Agora, preste bem atenção aqui que o Senhor vai falar com você, amém? Olha o que o Espírito Santo está nos dizendo. Aqui a primeira coisa que diz é que os discípulos estavam sendo sacudidos no mar, no meio de uma tempestade. Talvez você esteja sendo sacudido agora mesmo na tua vida. Amém? Talvez você esteja passando por um problema de enfermidade, algum problema com os teus filhos, ou um relacionamento no teu trabalho, seja o que for que esteja balançando o teu barco. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você nesse momento pense que o Senhor Jesus não está no teu barco. Amém? Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Já na alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Em outras traduções diz que Jesus foi até eles na quarta vigília da noite. Amém? Quarta vigília, na verdade, no costume de Israel, eles definem a noite como primeira, segunda, terceira e quarta vigília. A quarta vigília é das 3 da manhã, às 3 da madrugada, às 6 da manhã. Amém? Em outras palavras, é no momento mais escuro da noite. Amém? É no momento mais escuro, no momento mais tenebroso daquela madrugada, daquela tempestade. O Senhor Jesus foi até eles andando sobre o mar. Independente de quão tenebroso, quão escuro esteja a tua tempestade, independente do tamanho das ondas que esteja batendo no teu barco, meu amado, quando a situação parecer perdida, quando a situação parecer mais difícil, o Senhor Jesus andará sobre a tempestade e irá até você. Amém? Nesta noite, o Senhor Jesus está caminhando em direção a você. Amém? Ele está andando sobre o mar na tua direção. E logo em seguida, o que acontece? Quando os discípulos gritaram em medo, é um fantasma. Amém? Talvez você esteja clamando ao Senhor e nada tenha acontecido. Porque você está clamando ao Senhor a partir de uma situação de medo. Amém? Você está clamando ao Senhor não em fé, mas em medo devido àquilo que você está passando. Amém? Agora preste bem atenção qual que foi a resposta do Senhor Jesus, mesmo os discípulos clamando em medo. Amém? O Senhor Jesus, a palavra diz que Jesus, porém, lhes falou imediatamente. E o Senhor Jesus disse: tenha coragem, não tenha medo, sou eu. E entenda que essa frase, essa palavra sou eu, no original, amém? Significa eu sou. Glória a Deus, preste atenção, o Senhor está falando com você hoje, independente da tua tempestade, independente do teu problema, amém? Independente de como você está clamando ao Senhor, Ele te diz: tenha coragem, não tenha medo, eu sou, aleluia, o grande eu sou está entrando no teu barco hoje, o grande eu sou, aquele que é o suficiente para resolver o teu problema, aquele que é o grande eu sou, aquele que é o bastante, poderoso, amém? Para entrar no teu barco e acalmar a tua tempestade. Aleluia, aleluia. O eu sou, amém, está entrando na tua vida nesta noite para te dizer que Ele está sob o controle da tua tempestade. Aleluia, para dizer que Ele está te tocando, Ele está resolvendo o problema. A partir de agora, amém, está nas mãos do Senhor. O grande eu sou, aleluia, o grande Senhor Jesus. Amém? O nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Deus amado, aquele que é poderoso para resolver qualquer problema na tua vida, está dizendo: não tenha medo, tenha coragem. Aleluia, eu sou o suficiente para acalmar a tua tempestade. Aleluia, e foi isso que o Senhor Jesus disse para os discípulos. E Pedro, logo quando ele conseguiu ver, quando ele conseguiu enxergar o Senhor Jesus em meio à tempestade, olha o que diz em seguida. Pedro respondeu: Senhor, se és tu, me mande ir ter contigo sobre as águas até onde tu estás. E ele lhe disse: vem.
Então, descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro do Senhor Jesus. Entenda, meu amado, quando você vê o Senhor Jesus no meio da tua tempestade, você é capacitado, você é empoderado, amém? Para andar sobre ela, para andar sobre as águas, para fazer o impossível. Aleluia! Glória a Deus! E é interessante porque logo em seguida a Bíblia diz que ao perceber o vento, Pedro teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, me salva! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou ele e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Mas agora preste atenção, porque a Bíblia não diz que Pedro duvidou, a Bíblia diz que Pedro teve medo. Mas mais uma vez o Senhor Jesus define o medo, amém? Com a falta de fé, define o medo com a dúvida. Então o Senhor Jesus disse, Jesus estendeu a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele não disse por que teve medo, ele disse por que duvidaste, porque é a mesma coisa. Amém? Agora, muitas pessoas focam nesta passagem aqui no fato de que Pedro duvidou, olhou para a tempestade e afundou. Mas eu quero que você preste atenção e foque sua atenção, amém, no fato de que Pedro andou sobre as águas. Pedro olhou para Jesus e foi capacitado a vencer a tempestade. Amém? E mesmo que ele começou a afundar, ele clamou ao Senhor e a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou ele. Aleluia! Glória a Deus, preste atenção nisso, veja Jesus hoje no meio da sua tempestade e você será capacitado a fazer o impossível. Amém? Você andará sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Você irá usufruir da autoridade e poder que o Senhor te deu para acalmar a tempestade. Glória a Deus, e mesmo que você olhe para a sua circunstância momentaneamente e ainda comece a afundar, deixe eu te dizer que imediatamente Jesus te segura pelas mãos. Ele jamais vai deixar você afundar, meu amado. Se você está com essa sensação no teu coração de que você está afundando e não consegue chegar à solução para o teu problema, deixa eu te dizer que Jesus estende as mãos para você e te segura. Quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, quando você se deleita aos pés do Senhor Jesus, quando você clama ao Senhor Jesus, quando você coloca o Senhor Jesus como prioridade na tua vida, no meio do teu problema, meu amado, você está solucionando a tua tempestade. Aleluia! Jesus está no teu barco. Amém? Não deixe mais que as ondas batendo no teu barco e fale mais alto do que a palavra está dizendo para você hoje. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus, o grande eu sou, te diz hoje: eu te seguro pela mão. Caminhe sobre as águas comigo. Aleluia! Não preste atenção no vento, preste atenção na minha voz. Olhe para os meus olhos. Jesus está falando para você. Permite que Ele entre no teu barco. Glória a Deus. Amém? E para encerrar, eu quero te dizer o seguinte, que logo em seguida a Bíblia diz que e logo subiram para o barco e o vento cessou. Se Jesus não está no teu barco, meu amado, Ele está caminhando em direção a você. Caminhe em direção a Ele. Caminhe em direção a Ele. E quando você encontrar Ele, vai te segurá-lo pelos braços e juntos vocês entrarão no barco. Ele entrará na situação, no teu problema, Ele entrará no meio da tua tempestade. E a Bíblia diz que então, logo que subiram para o barco, o vento cessou. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, eu creio que esta palavra tem abençoado a tua vida. Eu creio que hoje foi liberado algo sobrenatural sobre a tua vida para resolver e acalmar a tempestade que vem te importunando. Amém? Independente se você está passando por uma ou não, independente se você já passou ou ainda vai passar. Amém? O fato é que nós devemos entender que andar no descanso do Senhor, numa posição de descanso, sabendo que Ele está no barco, que Ele nos capacita para andar sobre as águas. Amém? Sabendo que Ele vem em direção ao nosso encontro, sabendo que Ele diz para ti: não tenha medo, tenha coragem. Eu sou, aleluia, eu sou a solução para o teu problema. É isso que o Senhor Jesus diz. Aprenda, meu amado, a olhar para o Senhor Jesus em meio à tempestade, a ver o Senhor Jesus em meio à tempestade, a ver o Senhor Jesus quando você estuda a palavra, a ver o Senhor Jesus agindo na tua vida, e nada poderá te parar, nada poderá te ferir, nenhum vento poderá afundar o teu barco, porque o Senhor te sustenta pela mão.
Amém? Glória a Deus, meus amados. Eu fico muito feliz de poder compartilhar essa palavra com você, porque assim como tem abençoado a minha vida, eu creio que vai abençoar a sua. Amém? Deixa eu orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca agora em cada pessoa que esteja assistindo essa mensagem, Pai. Eu oro para que cada uma, Senhor, seja suprida, Pai, com aquilo que precisa para andar sobre as águas, para, Senhor, cessar a sua tempestade, para que a calmaria tome conta de sua vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca agora em cada um dos meus irmãos, Pai, e abre os olhos deles, Senhor, para ver a Tua pessoa, Senhor Jesus, e quando eles lerem a Tua palavra, para ver a Tua pessoa, Senhor, em qualquer situação de suas vidas, Pai, para que eles possam andar como triunfantes, Senhor, para que eles possam andar, Pai, exercendo a autoridade e poder que Tu nos deste, Senhor, e para que eles possam andar, Pai, no descanso que nós temos em Cristo Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu os abençoo e repreendo, Senhor, toda a tempestade, todo o vento, aleluia, toda a onda batendo na vida dos meus irmãos agora. Eu repreendo e dou uma ordem. Cessem agora, é uma ordem. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu vou ficando por aqui. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.